Olá, pessoal. Vamos começar uma aula de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos. A nossa aula número 1, elementos da comunicação. Então, dentro dessa introdução, nós podemos observar os canais de comunicação. Os elementos de comunicação são elaborados pelo emissor, o que emite a mensagem, o receptor, o que recebe a mensagem em si é o conjunto de informações transmitidas, o referente é o contexto da mensagem, o assunto de que ela trata. O código é a combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem. A comunicação só se concretizará se o receptor souber decodificar a mensagem. Através desses elementos, nós temos também o canal por onde passa a mensagem, que pode ser pela TV, pela rádio, pelo jornal, por uma revista, pelas cordas vocais, ok? Então, nós temos aí os elementos emissor, receptor, mensagem, referente, código e canal de comunicação. Fazendo um exercício, a primeira questão nos traz as seguintes opções. Elucide os elementos de comunicação na poesia de Fernando Pessoa, intitulado Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu. Mas nele é que espelhou o céu. Então, pegando o poema, nós vamos determinar os elementos da comunicação. Então, nós podemos observar o seguinte: quem é o emissor do texto? Tá? O emissor de texto está representado ocultamente pelo pronome nós. E quem será esse nós dentro do poema? Os portugueses. Onde podemos determinar a pessoa do poema? No verbo cruzarmos. No verbo cruzarmos. Então, observando o verbo, ele se encontra aqui, ó. Ok? Aqui. Na terceira linha do poema. Quem é o receptor?
o receptor dessa mensagem, nós temos no primeiro verso, inicia logo no primeiro verso, ó mar salgado. Então, os portugueses estavam falando para o mar salgado. A mensagem é transmitida pelo próprio poema, tá? Na íntegra. Qual foi o código usado para transmitir a mensagem? Se observarmos, o texto é escrito em qual língua? Língua portuguesa. Língua portuguesa. Qual foi o canal que foi transmitido essa mensagem? A linguagem escrita. A linguagem escrita. Né? No caso do poema, ele foi digitado, não deixa de ser escrita. Qual o contexto desse poema? Tá? O contexto em si, o texto fala sobre o mar português. O mar português. Então, nós já podemos inferir do texto os elementos da comunicação. Ok? Seguindo nossa aula, a gramática ela é dividida em fonologia, morfologia e sintaxe. Na fonologia, é o estudo dos fonemas, letras e pontos de articulação. Já na morfologia, ela estuda a composição dos vocábulos, estudo das classes de palavras e gramaticais. Na sintaxe, é a relação entre as palavras de uma oração ou relação entre as orações de um período. E essa relação é determinada pela concordância verbal, sujeito e verbo, é pela concordância nominal, substantivo em relação ao artigo, adjetivo, numeral, etc. Essa relação é feita pela regência verbal, quando o verbo vem pedindo preposição ou não, e nominal, quando o nome acompanha a preposição. Na relação de colocação, tá? Dentro da sintaxe, trata-se da colocação de certas palavras na frase. Essa colocação é chamada colocação pronominal, e estas palavras são os pronomes oblíquos, que pode ficar antes do verbo, no meio do verbo e após o verbo. E posteriormente, em outras aulas, vamos tratá-la. Na fonologia, uma palavra que é derivada do grego, fonos, que quer dizer voz, som, e logos, palavra que significa estudo. É o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma do ponto de vista de sua função no sistema de comunicação linguística. Esta é uma área muito relacionada com a fonética, mas as duas têm focos de estudos diferentes. Enquanto a fonética, pessoal, estuda a natureza física da produção e da percepção dos sons e da fala, chamado fones, a fonologia preocupa-se com a maneira como eles se organizam dentro de uma língua, classificando-os em unidades capazes de distinguir significado, denominado fonemas. Analisando o que eu disse,
vamos aqui nos exemplos. Se o fonema é o elemento mais sonoro e mínimo de uma palavra, então a permuta desse fonema muda totalmente o significado do verbo. Carro, o R apresenta essa palavra um significado em relação a carro. Tá? Aqui foi usado dígrafo. Então, nós acrescentamos outro fonema para dar outro significado à palavra. No substantivo bola, o fonema O nos traz um significado diferente do adjetivo bela. E retiramos o fonema O e colocamos o fonema E, então nós temos outro significado. No substantivo dia, o fonema D foi trocado pelo fonema T, diferenciando o significado da palavra. Ok? Muito fácil, não, pessoal? Fonemas vocálicos. Os fonemas vocálicos são A, E, I, O, U, que dividem-se em dois grupos. O primeiro grupo são as vogais. Por se tratar do emprego dos sons, as vogais são pronunciadas fortemente, ou seja, elas são tônicas. Elas são tônicas. Quando ela deixa de ser vogal, elas são classificadas como semivogais. No outro slide vou mostrar. Aqui eu vou diferenciar o que é vogal da semivogal, ok? Então, nós temos, olha, país, eu tenho fonema A classificado como vogal e o fonema I vogal. Ambas são vogais, porque a palavra é de sílabas. Elas ficam em sílabas separadas. Já no substantivo pais, apesar que eu fiz uma separação aqui só para demonstração, eu tenho a vogal A, porque ela é forte, e tenho o I classificado como semivogal por ser átona, pa e pais, tá? É diferente de país. Então, muito cuidado para observar qual o fonema vocálico classificado como vogal e o fonema vocálico classificado como semivogal. Semivogais, como eu falei, é o encontro de uma vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal, ok? Quando eu tenho a vogal antes da semivogal, ela é classificada como ditongo crescente, que é decrescente, perdão, que ela vem com som forte e cai. Então, ela sai da sílaba tônica para a átona. Então, observando aqui, mais uma vez, então nós temos no adjetivo mal, o A é vogal, ele é tônico, e o U é semivogal, por ser átona. No substantivo pão, nós temos a mesma coisa. O A é tônico e o O é semivogal. Não se esquecendo que as semivogais são representadas pelas letras I e U, quando átonas, na mesma sílaba, ok? Mas o fonema I e U pode ser representado pela letra M, pela letra E e pela letra O.
veja que o O aqui tem um som de U. Então, se está na mesma sílaba, elas não se separaram, então o A é tônico e o O, foneticamente, tem o som de U, nasal, é semivogal. Belezinha? Estão gostando da aula? Tá? Deixe os comentários após e sugestões. Fonemas consonantais, né? São a B, C, D, etc. Elas formam sílabas com vogais. Não existe, tá, sílaba sem vogal. Não esqueçam, ok? Na língua portuguesa não consta nenhuma palavra que, separando a sílaba da palavra, ela não venha com uma vogal. Nos encontros vocálicos, nós temos o primeiro, que é o ditongo. É vogal mais semivogal, classificado como crescente, pode ser oral ou nasal. Quando eu tenho a semivogal anteposta à vogal, eu tenho um ditongo crescente, que pode ser também oral ou nasal. Então, vamos aqui distingui-las. Então, nós temos no substantivo herói, o O aqui, ó, por ser tônico, já é vogal. E o I, semivogal. Eu tenho aqui um ditongo decrescente oral. Já no substantivo glória, eu tenho o I como semivogal e o A vogal, por ser tônico. Então, este ditongo aqui é classificado como crescente. Quando a vogal antecede a semivogal, decrescente. Quando a semivogal antecede a vogal, crescente. Em concursos, cuidado com os ditongos nasais. Eu tenho o verbo vir, o advérbio bem e o verbo falaram. Então, preste atenção o que acontece aqui. Eu tenho a vogal E e o fonema M é pronunciado como I nasal, vem. Então, aqui eu tenho um ditongo nasal decrescente. Já no advérbio bem, acontece a mesma coisa. Eu tenho a vogal E, por ser tônica, e a consoante M, ela é considerada semivogal, que foneticamente é o ir nasal. No verbo falaram, eu tenho a vogal A, por ser tônica, e novamente a consoante M representando o fonema U. Então, falaram nasal, ok? Então, tenham cuidado, como eu falei, as semivogais que representam o I e o U pode ser a consoante M, pode ser a vogal E ou a vogal U, quando elas são pronunciadas representando as semivogais I e U. Só acontece na mesma sílaba. Beleza? Tritongo é o encontro de uma semivogal mais vogal mais outra semivogal. São classificados como orais e nasais. Então, observe. Eu tenho na palavra Paraguai o U semivogal, átono, o A vogal, tônico, e o I semivogal, átono, na mesma sílaba. Então, eu tenho um tritongo.
tritongo. Já o terceiro encontro é o hiato. Então, os fonemas I e U voltam a ser vogais por serem tônicos. Quando esses fonemas I e U se tornam tônicos, eles voltam à classificação das vogais e ficam em sílabas distintas, tá? Então, veja que na separação silábica, eu tenho na palavra saída, o A é vogal, por ser tônico, o I é vogal, por ser tônico, e o A é vogal. Então, na separação silábica, o fonema I separa-se da vogal. Então, não pode ser mais denominada semivogal. Na mesma coisa acontece no substantivo raiz. O A é tônico e o I é tônico, tá? Então, nós temos aí duas vogais em sílabas separadas, recebendo a classificação de hiato, hiato. Ok? Os encontros consonantais é o encontro de dois fonemas com sons distintos, ou seja, você ouve o som dos dois fonemas. Eles são classificados em perfeitos e imperfeitos. Perfeitos, tem uma dica bacana, ok? Para a gente identificar um encontro consonantal perfeito. Quando eu tenho uma consoante mais R ou L, é encontro consonantal perfeito. Então, numa separação silábica, não acontece a separação desses dois fonemas, ok? Então, nós temos aqui a palavra blusas. Então, eu tenho aqui a consoante, deixa eu ver aqui, ajudar vocês. Então, consoante B mais a consoante L. Veja que recai naquele macete que eu passei para vocês. Uma consoante seguida de L ou R é classificado como encontro consonantal perfeito. Crítica, mesma coisa, ó. Uma consoante seguida de R. Quando eu falo consoante, não é porque tem que começar pela letra C, não, tá? Porque se eu quiser assim, prato, olha, consoante P seguida de R não se separa, ok? O imperfeito são todas as consoantes que não têm a sequência de R ou L, ficam em sílabas separadas. Mas tem uma observação aí, tá? Então, por exemplo, a palavra pacto, eu tenho a consoante C seguida da consoante T. Então, veja que eu tenho uma consoante não seguida de L ou R. Então, ficam em sílabas separadas. Ritmo, a mesma coisa. Ó. A consoante T seguida da consoante M é imperfeito, porque depois desta consoante, eu não tenho aqui a consoante R ou L. Só que tem uma observação para fazer. Nós sabemos que a base de uma sílaba é a vogal, ok? É a vogal. Não existe sílaba sem vogal. De repente aparece o seguinte: a palavra psicologia.
Veja que eu tenho a consoante PS. Na consoante PS, eu tenho uma consoante que é seguida do fonema S. Então, eu não tenho, após a consoante P, a consoante R ou L. Pela regra da gramática, era para ficar a separação dessa forma. P, S, I, tá? C, O, etc. Só que quando eu disse que a base da sílaba é a vogal, então eu tenho aqui o P isolado. Anteposta a esta consoante não tem nenhuma vogal, nem posposta a essa consoante. A primeira vogal que aparece é a vogal I. Então, a separação silábica fica assim, ó. As duas consoantes apoiam-se na primeira vogal, ok? Então, tem muita atenção, né, nesses encontros consonatais imperfeitos, ok? Imperfeitos. E aí, galera? Todo mundo entendendo a aula? Muito fácil essa primeira parte da língua portuguesa, ok? Deixa eu apagar aqui, rápido. Farei mais vídeos, ok? Dígrafos. Veja agora a diferença entre dígrafo e encontro consonatal. Então, nós podemos observar o seguinte. Vamos para os dígrafos consonatais. CH, SC, XS, SS, S cedilha, LH, NH, XC, RR. Então, esses são os dígrafos consonatais. Alguns separáveis, outros não. Só que fora os dígrafos consonatais, nós temos os dígrafos vocálicos. São as vogais seguidas da consoante N ou M. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver aqui, deixa eu escrever aqui um exemplo para vocês saberem. Então, em N, eu tenho assim, vento. Ok? Aqui eu posso contar o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Eu tenho 5 letras. Porém, eu tenho 4 fonemas. Por quê? Porque se eu for representar foneticamente a palavra, que é entre barras, eu tenho aí V, barra, E, barra, se é nasal, tá, gente? Depois que não está ficando, mas é sobre a vogal. T, O. Então, eu falo vento. Eu não escuto o som N. Então, aqui eu tenho 4 sons. Ok? A mesma coisa acontece em tampa. Olha, tampa. Foneticamente, eu tenho T, A, que é nasal, tem o tio, tá? P, A. Então, eu tenho 4 fonemas e 5 letras, tá? Então, dígrafo eu encontro de 2 fonemas representando um único som. Não confundir com encontro consonatal, ok? Não confundir com encontro consonatal. Indo para as sílabas, nós temos a classificação de acordo com o número delas. Mono, uma. O prefixo já está dizendo. Monossílabas, uma sílaba. Di, 2. Tri, 3. Poli, 4 ou mais.
Então, nós temos aqui alguns exemplos, ok? Eu tenho pé, monossílaba, café, 2 sílabas, agora, 3 sílabas, polissílaba oxítona, chá, monossílabo, planta, dissílaba, tímpano, trissílaba, limonada, 4 sílabas. Recordando da regra base de número de sílabas, então nós temos para cada sílaba a presença de uma vogal. Aqui, ó, pé, só tem uma vogal, então monossílaba. Café, 2 vogais. Agora, 3 vogais. Oxítona, 4 vogais. Então, veja que está de acordo com a regra de número. Não pode ter, na língua portuguesa, sílaba sem vogal. Professor, como é que planta tem 2... Planta não. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem, não. Está correta a mesma coisa. Chá, uma vogal. Planta, 2 vogais. Ok? Tímpano, 3 vogais. Limonada, 4 vogais. Mas, de repente, como eu ia falar, eu poderia ter o seguinte. Deixa eu ver aqui, dar um exemplo para vocês notar a diferença. Eu tenho aqui, por exemplo, a palavra ouvido. Olha, eu tenho, se a base da palavra está de acordo com o número de vogais dentro da palavra, então aqui eu tenho uma vogal, 2 vogais, 3 vogais. Aí o aluno chega e diz, mas Jorge, a letra U não é vogal? Não, não é. É semivogal. Porque se eu for separar a palavra, olha, O, não é muito bom escrever com essa canetinha, não, mas dá para entender, ó. Certo? Ouvido. Observe que essas 2 letras, né, ficaram unidas. Então, quando eu tenho aparentemente 2 vogais, só uma é vogal por ser tônica. Então, a vogal é essa daqui. O U é semivogal. Entendido? Então, preste muita atenção quando acontecer. Se o número de vogais é o número de sílabas, então o ouvido não é polissílaba. Ela é trissílaba, porque ela só contém 3 vogais. Belezinha? Não esqueçam de deixar o comentário, seu like, se inscreva no meu canal, professor Jorge Serrano, ok? Compartilhe com os colegas. Deixa eu apagar aqui que é mais fácil. Convido os amigos de vocês para fazer parte, tá? Alguma sugestão de assuntos para eu preparar aulas. Se houver alguma crítica, tudo bem, não tem problema. Divisão silábica. É interessante essas regras para sabermos. Eu dividi assim, bem resumidamente, sílabas e são obrigadas a serem separadas. Casos que não se separam. O hiato é uma vogal mais vogal
em sílabas diferentes, distintas, ok? Então, eu tenho aqui, ó, sa, i, da. Eu tenho um hiato, o A em relação à vogal I. Ela não é mais semivogal, porque ela deixou de ser átona e passou a ser tônica. Enjoo, a mesma coisa, ó. Hiato, ok? Encontro consonantal imperfeito. Lembra? Que é uma consoante que não pode ser seguida, pela consoante R, nem L. Se essa consoante tiver como base uma vogal, ela fica ao lado da vogal. Senão, ela vai ficar junto da outra consoante, seguindo a vogal que vem. Indigno, olha, DN, D. Encontro consonantal imperfeito. Veja que não ficou junto do D, porque ela tem a vogal aqui como base, ó. E o D tem essa vogal aqui. Apto, a mesma coisa, olha. P, T. Encontro consonantal imperfeito. Esse P não ficou ao lado da consoante T, porque tem como base a vogal A. Dígrafos, nesse caso aqui, se separam, olha. Ok? Exceção. Apesar de serem consoantes, mas eu só escuto apenas um som. Eu não falo exceção, exceção. Então, dígrafo. Desça, a mesma coisa. Só escuto um som. Então, os hiatos, os encontros consonantais imperfeitos e os dígrafos separáveis obedecem à regra geral. Não pode ser separado os ditongos e tritongos. O ditongo é uma vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal. Então, na mesma sílaba não se separa. O tritongo é uma semivogal mais vogal mais semivogal na mesma sílaba. Então, não se separam. Aurora, olha. Eu tenho aqui um ditongo, ó. Vogal mais semivogal. Fica na mesma sílaba. Uruguai, ó. Eu tenho uma semivogal mais uma vogal mais uma semivogal. Fica na mesma sílaba. Dígrafos CH, LH, NH, GU e QU não se separa. Chave, telha, ninho, guerra, queijo. Ok? Então, não se separam. Tem outros aqui que eu coloquei. Olha, filho, equivaler, ninho, guerra, queijo. Encontro consonantal perfeito. Então, olha, consoante seguida de L ou R. Permanece na mesma sílaba. Livreiro, olha. Consoante seguida de R. Fica na mesma sílaba. Aplauso, consoante seguida de L, fica na mesma sílaba. Beleza? Muito bom. Fácil demais. Fácil demais. Quero todo mundo aí tirando boas notas nas provas escolares, em concursos, tá? Então, assistindo minhas aulas, conseguindo aprovação, deixa um comentário, viu, pessoal? Eu quero ver. Em concurso, palavras formadas com prefixo são exceções. Em concurso. Primeira exceção. Se o prefixo termina em consoante e o radical inicia com vogal, ficam juntas. Então, ó, olha aqui como é interessante isso aqui. Eu tenho o prefixo sub, ok? E tem um radical entender, do verbo entender. Então, esse prefixo terminou em consoante.
O radical da palavra-chave começou pela vogal. Então, essa consoante fica com essa vogal. É uma exceção. Caso o prefixo termine em consoante, ok? Em consoantes. Deixa eu trocar aqui a caneta. Em consoante. E o radical inicia por outra consoante, então ficam separados, viu? Então, na pronúncia não é sublinhar, é sublinhar. E na separação silábica também, sublinhar. Palavras como teia, maio, praia, meia e balaio são assim separadas. Então, nós temos dois encontros vocálicos aqui, ok? Na palavra teia, o E em relação ao I, eu tenho ditongo. Já o I em relação ao A, eu tenho um hiato. Maio, o A em relação ao I, eu tenho ditongo. Já o I em relação ao O, é hiato. Praia, o A em relação ao I é um ditongo. Já o I em relação ao A é hiato. Meia, o E em relação ao I, um ditongo. O I em relação ao A é hiato. Balaio, o A em relação ao I, ditongo. O I em relação ao O, hiato. Então, muito cuidado na separação dessas sílabas, ok? Parece ser coisa primária, mas nas composições, né, das redações em concurso, é muito cobrado no final da margem direita da folha original. Cuidado nas separações. Vamos para nosso primeiro exercício. Assinale a alternativa errada a respeito da palavra churrasqueira. Então, a gente pode, primeiro, separá-la. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, churrasqueira. Deixa eu separar, bonitinho. Então, eu tenho aqui, ó, churrasqueira. Então, eu vejo que a palavra, ela é 1, 2, 3, 4. Ela é uma palavra polissílaba, ok? Palavra polissílaba. É uma palavra polissílaba. Nós temos três dígrafos, tá? 3 dígrafos. Tem CH, RR e QU. Nós podemos observar que a palavra churrasqueira, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 letras. Se dígrafos são 2 fonemas representando 1, então, ó, CH, 1, 2, RR, 3, 4, 5, QU, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, 10 fonemas. Existe um ditongo na palavra, tá? Que é o E e o I, ditongo. É um ditongo. Então, assinale a alternativa errada a respeito da palavra churrasqueira. Apresenta 13 letras. 13 letras. 10 fonemas, sim. Então, não marca ela.
Apresenta três dígrafos, CHRRQU, sim, ó, CHRRQU, não marca. A divisão silábica, churrasqueira, perfeito, não marca. É paroxítona? É. A sílaba tônica é a penúltima, ok? É a penúltima. É polissílaba? Também. 1, 2, 3, 4. Apresenta o tritongo UEI? Não. Apresenta um ditongo. Professor, mas não tem o U, que é semivogal, o E, que é a vogal, e o E sem vogal? Não. Esse U aqui pertence ao dígrafo. Você não fala churrasqueira. Você não escuta o som do U. Então, é churrasqueira. É como se QU fosse o fonema K. Então, a alternativa é essa daqui. Letra E. Beleza? Vamos agora para a segunda alternativa. Qual das alternativas abaixo possui palavra com mais letras do que fonemas? Então, nós temos aqui a palavra caderno, perdão, aqui, mais letras do que... Então, nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 letras. Ao falar a palavra caderno, eu escuto 7 sons, sim, distintamente, tá? Escuto o C com som de K, o A, o D, o E. Então, eu tenho 7 fonemas. Então, não pode ser a letra A. Chapéu, eu tenho quantas letras? Na palavra chapéu, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Eu tenho quantos fonemas? Veja que chapéu é formado pelos fonemas CH. Mas quando eu falo, eu só escuto um som X. Então, eu não tenho 6 fonemas, eu tenho 5 fonemas. Até agora, né, a palavra que tem mais letra do que fonema é letra B. Flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. E tenho 6 fonemas. Pessoal, mas FL não é dígrafo? Não. Flor, eu escuto o som dos 2 fonemas, F e L. Então, é encontro consonantal. Livro, eu tenho 2, 4, 5 letras e 5 fonemas, tá? VR é encontro consonantal. Veja que é o V e o R, ok? Disco, eu tenho 5 letras e 5 fonemas. Então, a mesma coisa. S, C não é dígrafo nesta palavra. Disco. Eu não falo disso. Ok? Então, alternativa que apresenta mais letras do que fonema, alternativa B. Assim ou não? Ele chegou às carreiras trazendo do colégio a notícia da saída do professor. As palavras em destaque na frase anterior apresentam respectivamente. Observe. Então, eu tenho aqui carreira, eu tenho, em relação à questão pede para marcar alternativa de encontros vocálicos. Então, eu tenho aqui EI, ok? Deixa eu trocar aqui a cor. EI, que é ditongo. Esse ditongo, primeiro veio a vogal e o I semivogal. Então, eu tenho um ditongo decrescente. Então, eu elimino a letra A e a letra E, ditongo decrescente. Elimino a letra B. Então, eu fico entre a C e D, ditongo decrescente. Trazendo do colégio, veja aqui, ó. Aqui existem algumas distinções, porque nós temos a variação linguística. Para algumas regiões, não é? O I aqui seria
vogal e o O semivogal. Ok? No caso aqui do Nordeste, né, a maioria das pessoas não fala colégio, é colégio. Como a questão é do Sul, então aqui eles consideram como o I semivogal e o O vogal. Como são dois sons vocálicos, eu tenho outro ditongo aqui, mas começou pelo fonema átono e foi para o fonema tônico. Então, ditongo crescente. É letra, até agora, é letra C, ok? Porque saída, ó, eu separo, eu não falo saída, saída. Eu tenho uma vogal e tenho outra vogal, porque ficaram em sílabas separadas. O I tornou-se tônico, então eu tenho um hiato, alternativa C, ok? Aqui há divergência de pensamento sobre a pronúncia, vai de acordo com a região. Então é sempre bom ler o edital dos concursos para ver qual a banca que está formando as questões. Deixa eu desfazer aqui para seguir. Quarta questão. Assinale a melhor resposta em papagaio. Então, veja, vamos primeiramente separar a palavra. Então, ó, papagaio, eu tenho. Não esqueçam, cada sílaba tem a sua vogal. Olha. Então, eu tenho aqui uma vogal, tá? Uma vogal, duas vogais, três vogais, papagaio. Então, eu tenho aqui, ó, semivogal e tenho o O como vogal. Então, aqui eu tenho encontro de quê? Dois sons vocálicos. Alternativa correta, letra A. Não tem um tritongo. Muita gente, na pressa de responder uma questão dessa, une os três sons vocálicos, aí vai, três é tri, então é tritongo, aí perde a questão, ok? Na quinta questão, nós temos assinale a série em que apenas um dos vocábulos não possui dígrafo. Dígrafo é o encontro de dois fonemas representando apenas um som. Não esqueçam, tá? Folha, ó, dígrafo. Ficha, dígrafo, CH. Lenha, dígrafo, NH. Fecho, CH, dígrafo. Então, todos têm dígrafo, então não é a alternativa A. Vamos para a alternativa B. Lento. Eu tenho aqui ó, um dígrafo vocálico. Bomba, dígrafo vocálico. Trinco, dígrafo vocálico. Algum, dígrafo vocálico. Então, não é a alternativa B. Vamos para a alternativa C, águia. Então, veja, ó. GU, dígrafo, queijo. QU, 4, epa, encontramos. Então, aqui, ó, 4. Você não fala 4. Então, veja que eu ouvi os sons separados. Deixou de ser dígrafo. Alternativa C. Vamos ver se está certo. Quero,
dígrafo, QU. DC, dígrafo, SC. Cresço, dígrafo, S cedilha. Exceto, dígrafo, XC. Exudar, ou exsultar, XS. Serra, dígrafo, RR. Vosso, dígrafo, SS. Arrepio, dígrafo, RR. Assinar, dígrafo, SS. Então, a série que apenas um dos vocábulos não possui dígrafo é a letra C, que é o numeral 4. Ok? Muito fácil. É ter, assim, paciência de ler as alternativas, interpretar, tá? O que o enunciado pede e lembrar das regrinhas. Assinale a alternativa que inclui palavras da frase que contém, respectivamente, um ditongo oral crescente e um hiato. Então, ditongo oral crescente. Lembrando, a gente sempre tem que voltar, gente. Ditongo oral crescente. Então, eu tenho uma semivogal mais vogal. E um hiato, isso numa mesma sílaba. E o hiato, uma vogal mais uma vogal em sílabas separadas. As mágoas de minha mãe, que sofria em silêncio, jamais foram compreendidas por mim e meus irmãos. Foram. Eu tenho um ditongo aqui. Vejam que o M, em certas palavras, no final da palavra, tem um som de semivogal. Então, aqui é vogal mais semivogal. Então, já não é a letra A. Minha não tem hiato, tem um dígrafo. Então, não é a letra A. Sofria. Veja que na palavra sofria, eu tenho aqui, ó, uma vogal, uma semivogal e uma vogal, sofria. Jamais eu tenho um ditongo, não tenho hiato, então não é mais a letra B. Meus, eu tenho um ditongo aqui, decrescente, então não é mais. Irmãos, eu tenho um ditongo decrescente nasal, também não é hiato. Mãe, eu tenho um ditongo decrescente nasal, não é a letra D. Silêncio, eu tenho um ditongo oral, não é hiato. Mágoas, então veja aqui, ó. Mágoas. Eu tenho o fonema O representando a semivogal U e a vogal A. Como ela é tônica, e só são dois encontros vocálicos, eu tenho um ditongo oral crescente. Compreendidas, ó, compreendidas. Ficam em sílabas separadas. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra E. Muito bom a questão, tá? Fácil demais. Analisando passo a passo, exercitando, tá? Quando terminar essa primeira parte de fonologia, eu vou colocar questões extras. Na palavra armazém, há dígrafo e ditongo. Não há dígrafo, mas há ditongo. Não há ditongo nem dígrafo. Há dígrafo, mas não há ditongo nenhuma das alternativas. Então, vamos ver aqui na palavra o estudo bem direitinho. Então, eu tenho aqui, ó, armazém, eu tenho uma vogal, eu tenho outra vogal, e eu tenho aqui um ditongo, tá? Que é o E, e o M representando o fonema I, nasal, tá? Então, adígrafo não. E ditongo tem, mas não é a letra A, porque aqui está afirmando que existe um dígrafo. Não há dígrafo, mas há ditongo. Então, veja, olha, realmente não tem dígrafo. Tem um ditongo? Tem.
Então, até agora é a letra B. Não há ditongo, há um ditongo. Nem dígrafo, não há dígrafo. Há dígrafo, não, mas não há ditongo. Há ditongo. Nenhuma das alternativas. Então, a alternativa correta, letra B. Ok? E para encerrar nossa última questão de hoje, assinale a sequência em que todas as palavras estão partidas corretamente. Então, eu tenho aqui transatlântico. Então, veja que eu tenho o prefixo trans, tá? E o substantivo atlântico. O prefixo terminou em S, ok? Quando o prefixo termina em S e o radical da palavra começa em vogal, então ficam juntos. Então fica transatlântico. Então não é alternativa A. Não é alternativa A. Fiel está certo, que é o I em relação ao E é um hiato. Subrogar, está correto. Então, que eu não tenho um prefixo terminado em consoante e o radical da palavra começa por uma consoante, fica em sílabas separadas. Bisavô, prefixo bis, terminou em consoante, a segunda palavra, o radical, começa pela vogal, era para ter ficado junto. Então, é bisavô. Então, está errado. Duelo, certo. Existe aqui um hiato. Folgaréu, correto. Esses sons vocálicos ficam juntos por ser um ditongo. Sublingual, correto. Olha. O prefixo terminou em consoante, o radical da segunda palavra começou por consoante, então fica separado. Bisneto, encontro consonatal imperfeito. Ficam em sílabas separadas que a consoante S ficou apoiada na vogal I. Desesperar, mesma coisa, olha. Encontro consonatal imperfeito. A consoante S apoiou-se na vogal E. Então, alternativa certa, letra C. Vamos tirar a dúvida. Desligar está certo? Está. Então, a consoante S tá. Aliás, desligar está correto. Prefixo 10, terminado em consoante, seguido de outra consoante, fica em sílabas separadas. Não é encontro consonatal aqui, tá? Aqui é um prefixo. Subjugar, correto. Prefixo sub, terminado em consoante, radical da segunda palavra começa por uma consoante em sílabas separadas. Subscrever, está errado. O prefixo sub termina em consoante, mas o radical da outra palavra começou em vogal, então é subescrever. Cisnadino, tá? Então, nós temos aqui encontro consonatal imperfeito. O S apoiou-se na vogal I. Espécie. Então, aqui é um hiato, não pode ser um ditongo. Espécie. Ateu, perfeito. Então, a alternativa que está com as palavras partidas corretamente é a letra C. Letra C. Tá? Gente, curta aí meu canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe, ok? Para propagar esse canal tão edificante que é estudar a língua portuguesa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, pessoal. Beleza?